Olá, eu sou o Eduardo, você está no canal Excel Didático. Hoje teremos a quinta parte da nossa série sobre matemática financeira, tendo como assunto séries de pagamento. Vamos ao vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre séries de pagamento uniformes, começando pela versão postecipada, que é a mais usual. É a série que exibe o retorno do capital através de pagamentos iguais em intervalos de tempo e taxas de juros constantes. No caso da série postecipada, o pagamento ocorre no período 1. E tem essa fórmula aqui. PMT igual a valor presente vezes a taxa dividido por 1 menos a fração de 1 sobre 1 mais i elevado a n. Isso aqui é a versão da fórmula a qual tem onde você tem conhecimento do valor presente. E aqui nesse caso do valor futuro. Então ele é um pouquinho diferente, eu vou mostrar já já. Aqui como um primeiro exemplo, que é bem simples, nós temos um valor presente de R$100 mil com 12 meses de período e uma taxa de juros de 1% ao mês. Aqui é bem simples, né? Basta você aplicar essa fórmula. As variáveis estão essas três variáveis aqui, então não tem mistério nenhum, a fórmula está aqui em cima. Você vê que ela é uma reprodução dessa fórmula que está aqui. Ou seja, nós temos o B9, que é o valor presente, que está aqui, os 100 mil dividido pelo F9, conforme vou mostrando cada valor. Aqui está os 100 mil, aqui no B11 tem um 1%, que é a taxa. Aqui é a parte de baixo dessa fração, que é 1 menos 1 sobre 1 mais a taxa elevado a 12. E pela função do Excel, que é bem mais fácil, mais rápido de fazer, você usa a função Pagto. Aqui eu botei um menos porque a função pagamento, naturalmente ela traz o pagamento como negativo, porque no fluxo de caixa o pagamento você está desembolsando de recurso. Então nesse caso eu vou até abrir aqui pelo assistente, fica mais fácil visualizar. Então o que ele pede aqui na função pagamento? Pede a taxa, que está aqui em B11, o período está na B10, o valor presente está na B9, o valor futuro a gente não sabe, não usa, e o tipo 0, que corresponde a esse pagamento postecipado com o primeiro pagamento acontecendo no primeiro período. Aqui embaixo eu coloquei um gráfico que é o que representa essa série de pagamentos aqui. Temos 12, nós temos o período 1, onde o recurso do valor presente aqui ele entra, né? E os demais, que são os pagamentos, eles saem. São 12 prestações de R$ 8.884,88. Aqui embaixo eu mostro no formato de planilha, que fica bem mais fácil de você acompanhar e mais fácil de calcular e tudo mais. Nesse caso, a gente tem aqui o valor presente no momento 0, não tem juros calculados nesse momento, e o saldo 100 mil. Aqui nós temos a fórmula de pagamento do Excel, com aquelas mesmas variáveis que eu mostrei anteriormente, né, onde ele está pegando as informações aqui em cima. Os juros, eles são calculados em cima sempre do saldo anterior, ou seja, nesse caso eu tenho 100 mil que é o meu saldo anterior, aplicando a taxa de 1% ao mês, que o período está aqui, está então em meses. E isso aqui nada mais é do que o saldo anterior, aqui, mais a soma da movimentação do mês, que é o pagamento da prestação e os juros incorridos sobre o saldo remanescente. E assim sucessivamente. Então aqui todas as prestações são iguaizinhas, por isso que a série é uniforme, né? E os juros estão sendo calculados em cima do saldo devedor, que está reduzindo a cada pagamento e sendo aumentado de forma regressiva, né, dos juros que estão sendo calculados aqui. Então daqui até embaixo sempre calculado da mesma forma. Pega o saldo anterior, aplica a taxa, até que você zere o fluxo. Ou seja, nesse momento eu paguei os 100 mil reais e um somatório de R$ 6.618 só de juros. Ok? Porque os juros estão sendo eles estão embutidos aqui na prestação, porque eles foram calculados até o fim, sendo que o saldo você consegue visualizar melhor, né, quando a prestação é paga e o juro é calculado, chegando no final do fluxo 0. Nesse outro, ele é um pouquinho diferente, porque aqui a gente tem a informação do valor futuro. Então, como eu disse, a fórmula é um pouco diferente. Nós temos aqui informações do valor futuro, utilizei o mesmo número de períodos, a taxa eu mudei um pouquinho,
para diferenciar o valor, mesmo que eu não colocasse, o valor ia ser diferente, mas eu mudei um pouquinho. Usei a fórmula do jeito que ela está aqui em cima, ou seja, nós temos o valor futuro vezes a taxa, que é 1,5%, dividido por 1 mais a taxa, que está aqui, elevado a n, que é 12, menos 1. E aqui eu uso a função pagamento, a mesma função que eu utilizei aqui desse lado, só que a única diferença, utilizando aqui o assistente para explicar, é que eu não coloquei nada no valor presente, porque a única informação que eu tinha conhecida era do valor futuro, que era de 100 mil. E aqui também repito o zero e ele calculou exatamente a mesma coisa, R$ 7.668 de prestação. Que dá um fluxo nesse formato aqui. O 100 mil ele veio parar aqui no final, porque ele é o valor futuro, ele só vai, vamos dizer assim, retornar para o investidor naquele período, no período 12. E aí a gente vai desembolsar R$ 7.000 por mês até... Aqui tem uma pequena aberraçãozinha, mas eu fiz isso só para poder mostrar de forma destacada, porque tem 2 períodos 12 aparecendo ao mesmo tempo, né? Mas na realidade o correto seria apresentar um fluxo líquido aqui de 90 e poucos mil, ou seja, de 100 mil menos os 7 mil aqui para cima. E aqui embaixo eu tenho também uma planilhinha para poder demonstrar o que ocorre nesse formato aqui. Como eu não tenho valor presente, então ele é zero, o saldo é zero no momento zero e os juros também zero. Tudo é zero aqui no primeiro momento. E aí a prestação é calculada da mesma forma que eu mostrei aqui em cima e repetida para cá durante os 12 períodos. Os juros seguem a mesma sistemática da planilha aqui do lado, sempre pega o saldo anterior e vai calculando em cima dele, e o saldo é o saldo anterior mais ou menos a movimentação e os juros, né, de forma bem tranquila, repete até o fim. Os juros, nesse caso aqui, ele faz o papel inverso, vai aumentando, né, mas a prestação, que é o que você desembolsa, ele está fixo, né, até o fim. E no final o saldo é de 100 mil. Com isso aqui eu provo que isso aqui está tudo certinho. Aqui no caso, como deu 100 mil, eu resgatei os 100 mil. Então aquele último fluxo que eu falei, eu coloquei o período 12 repetido, o correto seria informar naquele fluxo o valor de 92.332. Tá. Agora vamos para a série de pagamento uniforme no formato antecipado. Por que antecipado? Porque na verdade você vai estar antecipando a primeira prestação. Ela vai ocorrer no momento zero, tanto aqui nesse caso, quando você conhece o valor presente, e nesse caso, quando você só conhece o valor futuro. Então, um exemplinho aqui rápido. Temos as mesmas informações do exemplo anterior, 100 mil de valor futuro, 12 de período e taxa de 1% ao mês. Então, o PMT, a prestação vai ser de 8.796,91. Você vê 100 mil vezes a taxa, 1 mais I elevado a 12 vezes 1 mais I. Tá. E aqui a função pagamento, que eu usei da mesma forma que lá em cima. Só que aí tem uma diferença, aqui tem um pulo do gato. É igualzinho de cima, exceto essa informação, que é o tipo. Aqui é que explica quando você usa um valor lógico, pagamento no início do período, igual a 1. Nesse caso, eu preciso colocar isso aqui para que ele considere o primeiro pagamento no período 0. Então, aqui o fluxo ele aparece um pouquinho diferente, sendo que o primeiro valor já aparece aqui em 91 mil, já deduzido, porque é o 100 mil menos a primeira prestação de 8 mil e pouquinho. E aqui as prestações, 8.797 até o último, que não vai ter nada, porque como eu antecipei um pagamento, no período 12 não vai acontecer nenhum pagamento. Aqui no caso eu coloquei o valor presente mais o pagamento pela fórmula que a gente calculou aqui.
Nesse caso, excepcionalmente, nesse momento zero, ele é os 100 mil deduzido daquele pagamento. Então, meu saldo já começa com 91 mil. Daqui para baixo é tudo a mesma coisa. Ou seja, o pagamento, a fórmula de pagamento é a mesma que eu demonstrei aqui, sendo que esses pagamentos são repetidos até o período 11. E os juros calculados exatamente da mesma forma que nas planilhas anteriores. Pega o saldo e aplica a taxa, que está aqui em B60, que é 1% ao mês. O saldo é sempre o saldo anterior mais ou menos a movimentação que ocorre aqui no mês, né, até aqui embaixo. Tá, os juros a mesma coisa, você usa a mesma fórmula daqui e vai repetindo ela para baixo até o final. E aí você vai perceber que no momento 11, no período 11, o saldo já vai ser zero. A dívida vai estar liquidada naquele momento. E no período 12 não vai ter nada. Essa é a principal diferença da série antecipada para a série postecipada que eu mostrei acima. Aqui no caso, um exemplinho utilizando quando a gente conhece somente o valor futuro. Tá? A fórmula é a mesma que está aqui em cima. Tá? Utilizando as mesmas informações que estão aqui. Você vê que elas parece ser grande aqui, mas ela usa somente 3 variáveis. Ela só tem esse monte de parênteses aqui em função da forma que o Excel tem para poder transformar ela, e nesse formato aqui algébrico, no formato de linguagem do Excel. Tá? E aqui a forma mais fácil, que é o pagamento, como eu mostrei anteriormente. Mais uma vez, ele aparece a taxa, a gente não coloca informação do valor presente, e aqui a gente usa o tipo 1, como eu falei anteriormente, é quando você tem um pagamento no início do período. E aí chegamos ao mesmo resultado. Aqui nós temos um fluxo de caixa, que você tem os pagamentos do momento 0 até o momento 11, e no momento 12 você tem o retorno do valor futuro. Tá, essa é a diferença aqui de um para o outro. Aqui embaixo a planilhinha, em que o primeiro pagamento já ocorre no momento 0. Conforme mencionei acima, está aqui o pagamento, a mesma fórmula, o mesmo valor. E aqui você repete ele também até o momento 11, até o período 11. Os juros sendo calculados da mesma forma, sempre da mesma forma, saldo anterior vezes a taxa, que é de 1,5. Repete essa fórmula até aqui embaixo. E os juros aqui é diferente um pouquinho, porque eu tenho que calcular ele para poder zerar o saldo. Só que ele não aparece no fluxo de caixa, porque na realidade eu não estou pagando ele. Eu fiz isso só para poder compor meu saldo zero aqui na planilha. Nesse ponto ele é um pouquinho diferente do fluxo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não percam que tem mais vídeos ainda sobre a série de matemática financeira. E te vejo no próximo.